Então Jó respondeu ao Senhor: Bem sei que tudo podes, e nenhum dos teus planos pode ser frustrado. Jó, capítulo 42, verso 1 e verso 2. Olá, meu amigo, bom dia. Seja bem-vindo a mais uma manhã. Que Deus o conduza no decorrer desse dia. Estamos agradecidos a Deus pela noite, pela oportunidade da vida. E nesse momento, a melhor maneira como nós nos apresentamos diante de Deus é adorando a Ele, é reconhecendo que Ele é o Criador sobre a nossa vida. As palavras do patriarca Jó, no seu livro, capítulo 42, o verso 1 e o verso 2, há um reconhecimento de Jó. Bem sei que tudo podes, e nenhum dos teus planos pode ser frustrados. Bom, se nós entendemos que Deus pode todas as coisas, nós estamos seguindo ao Deus certo. Nós estamos colocando os nossos problemas nas mãos dele, ele pode todas as coisas. E colocamos as nossas ansiedades, todas as nossas dificuldades nas mãos do nosso Deus. Portanto, ele pode todas as coisas, como o patriarca Jó reconheceu, e nenhum dos seus planos pode ser frustrado. Confiamos no Senhor no decorrer desse dia. Nós já estamos caminhando para o final das cartas do apóstolo Paulo ao jovem Timóteo e quero convidar você a abrir a sua Bíblia nessa manhã no capítulo 5, o verso 21. Conjuro-te perante Deus e Cristo Jesus e os anjos eleitos que guardes esses conselhos sem prevenção, nada fazendo com parcialidade. Nós sabemos perfeitamente que o jovem Timóteo foi discipulado pelo pastor Paulo. Paulo teve um empenho todo especial em preparar aquele jovem para que se tornasse um grande ministro pregador do Evangelho. O discipulado de Timóteo se deu de uma forma pessoal. Paulo, nas suas viagens, nos seus relacionamentos, construiu ali e orientava e ensinava como é que Timóteo deveria exercer o seu ministério. Mas depois o apóstolo Paulo passou então agora a lhe escrever cartas. E essas cartas são preciosas para nós porque entendemos que é a vontade de Deus para os dias também que nós estamos vivendo. As cartas são esses conteúdos que nós estamos estudando aqui. Elas revelam perfeitamente a Timóteo como é que ele deveria proceder. Era um jovem que estava recém-saído do seminário. Ele poderia se deparar com uma liderança muito mais velha, mais experiente, mais embasada. Como é que Timóteo deveria proceder diante desses líderes mais experientes se ele não tivesse sabedoria e orientação como se portar diante desses novos líderes? E aqui o apóstolo Paulo se responsabiliza em escrever essas cartas ao seu filho na fé, ao jovem pastor Timóteo, como é que ele deveria então tratar com os problemas que ele estaria enfrentando na sua nova igreja. E nós podemos perceber perfeitamente que os ensinamentos que o apóstolo Paulo envia a Timóteo são ensinamentos que todos nós nos dizem que nós estamos vivendo. Nós precisamos levar em consideração, nós precisamos pedir a Deus que também nos conceda sabedoria para que nós possamos aplicar, colocar em prática no nosso dia a dia, diante das pessoas que nós estamos liderando. No capítulo 5, verso 1, ele aqui cria parâmetros. Não repreenda o homem idoso, antes exorta-o, como o pai, aos moços e aos irmãos. Paulo está dizendo assim, bom, aos idosos você precisa repreender como se fosse seu pai. As irmãs idosas, como se fosse a sua mãe. Aos jovens da igreja, repreenda como se fossem os seus irmãos. Veja que o apóstolo Paulo, e eu entendo que é o desejo de Deus, que uma igreja, os seus relacionamentos se voltem de fato como se fosse uma família. O entendimento que a Bíblia nos apresenta é que a nossa consideração para com aqueles que são idosos deveriam ser o respeito para como se fossem nossos próprios pais. Aquelas que estão idosas na igreja, o entendimento é como se fossem as nossas próprias mães. Os jovens como nossos irmãos. Veja que o sonho de Deus para uma igreja é que ambos vivamos uma vida em amor. Os nossos relacionamentos estejam recheados de amor, de fidelidade, de honestidade, de integridade. E possamos ter a capacidade de amar aqueles que estão dentro da igreja como se fossem pessoas do nosso próprio sangue, porque precisamos reconhecer que através do sangue de Jesus Cristo nós fomos unidos e é por isso que nós nos cumprimentamos um ao outro como se fossem os nossos irmãos e os chamamos de irmãos.
Isso se dá na união da pessoa de Jesus Cristo. Fazemos parte da mesma família. O apóstolo Paulo continua lhe trazendo orientações no capítulo 5, o verso 3. Honra as viúvas verdadeiramente viúvas. Ele está aqui agora a orientar a Timóteo e falar: você precisa ser sábio para poder discernir entre as viúvas e as verdadeiramente viúvas. Saiba você que essa não é uma obra humana. Sabedoria não se aprende no seminário. Sabedoria não se aprende numa faculdade, numa universidade. Sabedoria é uma obra que somente podemos receber através do poder do Espírito Santo. O Espírito Santo capacita os líderes dessa igreja, como capacitou o apóstolo Paulo, como capacitou também ao jovem Timóteo. Paulo aqui mesmo relembra a Timóteo do momento que ele recebeu a imposição de mãos. E aquele momento único, sagrado, que o ancião ou o pastor ou os diáconos da igreja são líderes e recebem a sua imposição de mãos. Ao receber essa imposição de mãos, aquele que está orando, levanta suas mãos e está pedindo a Deus que o Espírito Santo seja derramado sobre a sua vida, para que você tenha sabedoria, para que nesse momento você consiga distinguir quem é que de fato é digno dos benefícios ou aquele que não é digno. E o apóstolo Paulo, ele passa aqui agora a descrever que algumas viúvas, que elas não possuem filhos, não possuem netos, já não têm nenhum parente, essas viúvas são verdadeiramente viúvas que a igreja não pode desamparar. É a maneira pela qual Deus expressa o seu amor para com essas pessoas que estão sozinhas aqui sobre a face dessa terra. Mas existem aquelas viúvas que possuem filhos vivos, que possuem netos, que possuem outros parentes. E o apóstolo Paulo, então, nesse momento diz, bom, essas a família precisa acolher. A família precisa expressar o seu amor. Quando uma família expressa o seu amor para com um membro da sua família, está exercendo o amor de Jesus Cristo. Nenhuma família que vive nessa terra, que tem os seus parentes, deveria desampará-los, porque quando há um desamparo, não estão cumprindo o que o Senhor pede para que cada um de nós, como filhos do Senhor, possamos fazer, que é amar ao nosso semelhante. No capítulo 5, no verso 17, devem ser considerados merecedores dos dobrados honorários os presbíteros que presidem bem, com especialidade os que se afadigam na palavra e no ensino. O apóstolo Paulo está aqui a falar ao jovem pastor Timóteo que os pastores, presbíteros, são dignos dos seus devidos honorários. Eles precisam ser mantidos pela igreja, porque a vida desses homens está completamente voltada para o trabalho de Deus, ao pastoreio do rebanho do Senhor. A palavra de Deus é muito enfática que aqueles que, como Paulo mesmo fala, devem ser considerados merecedores, como dignos, porque o trabalho que é feito é visto aos olhos do Senhor. E esse trabalho é de benefício para o corpo de Cristo, é para que a obra de Deus avance nessa terra. Jamais teríamos condições de podermos evangelizar o mundo afora se nós não tivéssemos homens e mulheres que dedicam o seu tempo exclusivo e único para poder pregar o Evangelho às pessoas que não conhecem a Jesus Cristo. Jamais teríamos condições de ter um avanço da obra de Deus nessa terra se homens e mulheres trabalhassem numa empresa e ao mesmo tempo dedicassem tempo para trabalhar para Deus. Eles estariam vinculados a uma empresa e não teriam disponibilidade livre de um dia, de 24 horas, para poder falar de Jesus Cristo. E é por isso que o apóstolo Paulo fala, bom, eles precisam então ser mantidos pelos recursos da igreja. Veja que ele fala aqui as duas últimas palavras do verso 17, que afadigam na palavra e no ensino. É claro que é necessário amar e ensinar a palavra de Deus. Todo líder precisa ter uma grande aptidão, que é ensinar. Ele pode ser poderoso nas palavras, mas se ele não tiver a habilidade para ensinar, pouca coisa ele conseguiu na vida. É necessário repartir aquilo que aprendeu, é necessário compartilhar com os mais novos, com os inexperientes. E é o que o apóstolo Paulo está fazendo aqui com o jovem Timóteo. Está capacitando Timóteo para que ele se torne um grande pastor. E ao se tornar um grande pastor, ele consiga também agora formar novos líderes.
na sua liderança? Sintetizando, irmãos, o que nós entendemos a cada dia mediante a palavra de Deus, é que o cristianismo é amar. E amar significa cuidar um dos outros dentro da igreja. Concluímos e entendemos o seguinte: muito em breve, idosos, moços, viúvas, presbíteros, jovens, crianças, adolescentes, todos nós um dia iremos comparecer perante o tribunal de Deus. Enquanto os pecados de alguns precisam ser tratados publicamente dentro da igreja, como menciona o verso 24, existem outros que um dia o juízo irá trazer à tona. Mas eu quero nessa manhã pedir a Deus que cada um de nós que nos encontramos aqui estamos buscando ao Senhor e que a cada manhã nós estamos renovando a nossa caminhada com o Senhor espiritualmente, que nós queremos ser reavivados pela palavra e por esse contato com a pessoa do nosso Salvador Jesus. Eu quero pedir a Deus que Ele abençoe a nossa vida, nos tome nas suas mãos e que a cada dia Ele nos considere como obreiros dignos, honrados do Senhor, para quando Ele voltar a essa terra, Ele encontre os seus liderados, a sua igreja preparada para se encontrar com o seu Criador e viver com Ele para todo sempre. Oremos ao Senhor nesse momento. Bondoso Deus e Pai, muito obrigado pela responsabilidade que o Senhor nos confia. Queremos a cada dia, de uma forma digna, Senhor, cumprir com o ministério que o Senhor permite que nós possamos cumprir, nas diversas áreas dentro dessa igreja, seja ela no ministério, seja como presbítero, seja como diácono, diaconisa e outras funções que hoje competem ao corpo de Cristo aqui nessa terra. Nos capacita a cada dia. Nós oramos, nós pedimos e o fazemos em nome de Jesus. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Que Ele faça resplandecer o seu rosto sobre você. Que Ele tenha misericórdia de todos nós. Que sobre nós Ele levante a sua face e nos conceda a sua paz, em nome de Jesus. Amém.